proteção à comunidade indígena. Ministério Público Federal pede ao Ministério da Justiça medidas urgentes de proteção a comunidades indígenas que estão sendo ameaçadas. Produto pirata. Comprar ou vender é crime. Segundo uma pesquisa elaborada pela área de estudos econômicos da FEComércio, 61% dos consumidores já compraram esse tipo de produto. Espaços pet friendly. É preciso estabelecer onde os bichinhos podem circular. Eles devem ficar em locais abertos e os donos têm a responsabilidade de respeitar as normas de segurança. Solução rápida de conflitos. A audiência de conciliação chega aos cartórios. É esse o tema da série Como Funciona a Justiça. Com as audiências realizadas fora do tribunal, o Poder Judiciário quer diminuir o número de processos em tramitação em todo o país. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Ministério Público Federal enviou o ofício ao Ministério da Justiça para pedir medidas urgentes de proteção a comunidades indígenas que estão sendo ameaçadas. Atos de violência foram registrados nos estados do Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Rondônia. E quem traz mais detalhes para a gente sobre esse pedido do MPF é a repórter Adriana Cardoso, que fala ao vivo agora, né, Adriana? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Cadu. Pois é, isso mesmo. De acordo com o Ministério Público, no último dia 12 de janeiro, uma tribo em Rondônia foi atacada e ameaçada de morte. E o Ministério Público informou também que recebeu mais informações de que mais 2 ataques estão sendo planejados. Um em Chavante, Mato Grosso, e o outro contra os Guaranis de Ponta do Arado, Rio Grande do Sul. Nessa região, na madrugada do dia 14, a tribo foi atacada a tiros e ameaçada de morte caso não saíssem de lá até o último dia 19, que foi sábado passado. Por isso, o Ministério Público pede que sejam tomadas medidas urgentes de proteção, pois temem, né, que pela segurança dessas famílias indígenas em face desse eminente risco de conflito. Rafa, Cadu. Obrigado, Adriana. Adriana Cardoso com informações ao vivo, Jornal da Justiça, primeira edição. A Caixa Econômica e uma academia de ginástica foram condenadas a pagar R$50 mil de indenização por danos morais, estéticos e materiais a uma bancária que machucou a coluna durante atividade motivacional. A Caixa Econômica Federal promoveu a atividade para gerentes de agências em uma academia de ginástica em Curitiba. A ideia era que eles superassem os próprios limites ao subir uma parede de escalada como essa. Uma bancária disse que, por falta de preparo físico, teve dificuldade em escalar a parede. Segundo ela, a academia não ofereceu equipamento de segurança, como corda ou cinto. Com a insistência do instrutor, ela quase alcançou o topo, mas se desequilibrou e caiu de uma altura de aproximadamente 3 metros sobre um colchão fino. Por conta da queda, a empregada da Caixa quebrou 2 vértebras e passou por uma cirurgia de emergência para colocar pinos e parafusos na coluna. Desde então, ela convive com dores e outros problemas de saúde. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve a condenação imposta em primeiro grau, mas reduziu o valor de R$300 mil para R$150 mil. No Tribunal Superior do Trabalho, a 8ª turma diminuiu ainda mais a quantia e fixou a indenização em R$50 mil. O relator do processo, o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, reforçou que a indenização deve ser proporcional à extensão do dano, ter fins pedagógicos e não resultar em enriquecimento sem causa. O voto dele foi acompanhado pela ministra Dora Maria da Costa. Ficou vencida a ministra Maria Cristina Peduzzi, que votou pelo não conhecimento do recurso por entender que a empresa não deveria promover atividades perigosas que ofereçam risco aos empregados. A Justiça de São Paulo determinou que o município regule o uso de agrotóxicos em alimentos.
Os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo determinaram que a fiscalização dos alimentos deve ser feita no mínimo a cada 6 meses, sob pena de responsabilização por ato de improbidade administrativa. De acordo com o relator do caso, o desembargador Magalhães Coelho, houve uma grave omissão do poder público do município de Piquete em relação a políticas essenciais à preservação da saúde pública e do meio ambiente. Ele afirmou ainda que se houvesse mais controle dos agrotóxicos, o Estado economizaria em tratamentos de doenças causadas pela ingestão desses alimentos. Uma mulher será indenizada por danos morais no valor de R$50 mil pela morte do filho de 12 anos por afogamento em um tanque na estação de tratamento de água de São Paulo. De acordo com a ação, a Companhia Paulista não isolou a área em que estava em obra, melhor dizendo, e também não sinalizou acerca dos riscos. A indenização será paga pela autarquia e a empresa contratada para a execução das obras vai reembolsar metade da quantia. O julgamento foi unânime. E a 14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre condenou uma empresa a indenizar o empregado porque não ofereceu a ele uniforme para trabalhar. De acordo com a CLT, assim como os equipamentos de segurança obrigatórios, o empregador é responsável pelo uniforme, caso seja exigido pela empresa. Baseado nisso, em Porto Alegre, um funcionário vai ser indenizado em R$500 pelas peças de roupa e sapatos que teve que comprar para trabalhar. O juiz do caso entendeu que era dever da empresa oferecer o uniforme necessário para os serviços prestados. Além disso, o empregador vai ter de pagar pelas lavagens das vestimentas, já que o trabalho exigia contato com lama, poeira, tinta e esgoto. E a seguir, vender produto pirata é crime e quem compra também pode ser preso. Existe o crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, que prevê como crime essa conduta de adquirir produto oriundo de crime. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, manteve a condenação de um homem por exploração de recursos minerais sem autorização ou licença dos órgãos competentes. O réu recorreu ao TRF1 da sentença da primeira vara da subseção de Gurupi, no Tocantins. Ele foi condenado a 1 ano e 2 meses por extrair ilegalmente areia às margens da rodovia TO 040. A denúncia foi do Departamento Nacional de Produção Mineral. Embora tenha confessado o crime de exploração ilegal, o réu alegou que já tinha dado entrada no governo do estado ao processo de regularização para uso da área, mas o único documento apresentado foi uma licença ambiental que integra a documentação necessária para a liberação desse tipo de exploração. Contudo, ao analisar o caso, o desembargador federal Newton Guedes concluiu que a apresentação isolada desse documento não torna lícita a conduta do autor e manteve a condenação. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que seguro habitacional deve cobrir vícios ocultos mesmo depois do fim do contrato. No caso analisado, uma mulher comprou um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal e, junto com a compra, contratou o seguro habitacional obrigatório. A consumidora constatou risco de desabamento e acionou o seguro, mas teve a cobertura negada. Ela recorreu à Justiça e, em primeira e segunda instâncias, o pedido também não foi aceito, pois foi considerado que o contrato já havia sido quitado. O caso foi parar, então, no Superior Tribunal de Justiça. A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, considerou que, observados os parâmetros da boa-fé objetiva e da proteção contratual do consumidor, os vícios estruturais de contratação estão acobertados pelo seguro habitacional, mesmo que os defeitos só apareçam depois do fim do contrato. No julgamento da terceira turma, foi observado também o interesse público relacionado ao caso, como explica esse advogado. Há uma política habitacional de governo que obriga o consumidor a contratar essa modalidade de seguro para obter o financiamento. Então, há, com certeza, uma repercussão geral, social, muito grande nessa decisão. Ela pode influenciar muito outras decisões de outros tribunais. A responsabilidade da cobertura de vícios ocultos por parte da seguradora foi reconhecida por unanimidade pelos ministros da terceira turma. Comprar produtos piratas prejudica a economia do país.
E nem todos sabem, mas a prática é crime e quem compra pode até ser preso. Encontrar um produto com preço mais baixo e nem pegar fila no caixa parece um bom negócio. O que não falta é brasileiro que já comprou assim, no escuro. Ih, quantas coisas já comprei? Sei lá, relógio? Já sim, várias vezes. Já. E tem de tudo. Mochilas, CDs, eletrônicos, brinquedos. Os produtos piratas são aqueles fabricados em desacordo com as normas técnicas brasileiras. Vez ou outra, também violam os direitos autorais. Só que essa compra fora do mercado formal, que parece vantajosa, muitas vezes termina em insatisfação. Foi barato que saiu caro. Fernando é diretor do Instituto de Metrologia e Qualidade de Minas Gerais e afirma que esses produtos colocam em risco a segurança do consumidor. Vamos pensar num brinquedo que ele não tem a certificação, já uma embalagem que já corre um risco, porque ela não foi feita, não foi certificada para a criança ter contato com a embalagem. Você tem que pensar no tamanho das peças do brinquedo, a tinta utilizada para colorir aquele brinquedo, qual o percentual de chumbo que essa tinta tem. Então, na hora que você compra um brinquedo sem certificação, você está correndo um risco muito grande da criança que for utilizar aquele brinquedo por ter um acidente de consumo, engolir uma peça. É preciso que os produtos sejam certificados com selos de segurança, de emissão de ruído, de desempenho, de dano ao meio ambiente e de consumo de energia. No entanto, mesmo não sendo o mais seguro, o produto pirata continua em alta. Segundo uma pesquisa elaborada pela área de estudos econômicos da FEComércio, 61% dos consumidores já compraram esse tipo de produto. E para a maioria, os preços baixos são a principal justificativa. Existe sim a imagem da margem de lucro, né, o markup do empresário, do fabricante, mas uma boa parcela disso se dá através de forma indireta dos impostos. Na fabricação ocorre uma alta carga tributária, até mesmo na venda no ICMS ou no ISS, no caso de serviços, e isso acaba onerando ainda mais o bem a esse consumidor. Então, as soluções possíveis seria justamente combater essa alta carga tributária e campanhas de fiscalização mais punitivas. De acordo com Silvia, da Delegacia Especializada em Defesa do Consumidor, quem vende esse tipo de produto pode até receber pena de prisão. Vender produto pirata é crime, né? Nos casos de CDs e DVDs piratas, a gente vê aí um crime contra a propriedade intelectual, que está tipificado no artigo 184 do Código Penal. Nós temos também agora, de modo geral, nos crimes contra as relações de consumo, de modo geral, nós temos a Lei 8.137, que trata sobre esses crimes. E o artigo 7º, inciso 9º, pune a conduta de vender ou expor à venda e produtos impróprios para o consumo. No caso dos medicamentos, o crime contra a saúde pública previsto no artigo 273 do Código Penal. E quem compra também está sujeito à pena de 1 a 4 anos de reclusão. Existe o crime de receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, que prevê como crime essa conduta de adquirir produto oriundo de crime. Quem traz mais detalhes sobre o comércio de produtos piratas é o advogado Renato Couto, que está aqui conosco nos estúdios da TV Justiça. Antes de mais nada, boa tarde e obrigado mais uma vez pela presença aqui conosco. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Rafa. Estamos à disposição aí. Doutor, quais são os produtos mais explorados pela pirataria? Bom, a gente acaba observando, em regra, os produtos que são mais pirateados são CDs, DVDs, o vestuário de modo geral, roupa, sapato, camisas, entre outros, mas também temos medicamentos, entre vários produtos que são falsificados. Falta informação para o consumidor? Ele às vezes compra o produto pirata, mas não sabe que é pirata, ou ele está fazendo aquilo de forma consciente e assume o risco? Bom, olha só, existem duas situações totalmente distintas, né? A primeira é aquela que o consumidor sabe que está adquirindo um produto falsificado e assim agindo, ele assume o risco de eventualmente aquele produto vir a trazer algum prejuízo a ele, prejuízo inclusive físico a ele, né? Levando-se em conta que a qualidade desse produto costuma ser bem inferior e, como bem mencionado na reportagem, esse consumidor que adquire, tendo conhecimento de que trata-se de um produto falsificado, ele pode vir a responder criminalmente, né, pelo crime de receptação, artigo 180, e também aqueles consumidores que adquirem um produto, mas não têm conhecimento de que aquele produto é falsificado. Por exemplo, é um produto que ele é vendido a preço de mercado, ele não é um preço que chama a atenção. Nesses casos, o consumidor é vítima e aí, nesses casos, obviamente, ele não viria a responder.
Voltamos ao velho dilema de Richelieu, ou seja, você não fiscalizar a aplicação de uma determinada lei é a mesma coisa que você permitir que seja feito aquilo que você quer coibir. A fiscalização em relação a produtos piratas no Brasil, ela continua sendo uma realidade, digamos assim, abstrata? Bom, em alguns lugares. Eu confesso que, assim, infelizmente, e até tem colegas que defendem a aplicação da teoria da adequação social para afastar o crime, né, de venda de produtos falsificados, mas o Estado, ele por vezes, ele não se faz presente, né, com uma política pública demonstrando os prejuízos que comportamentos como esse, né, a venda de produto falsificado, trazem à economia popular. Então, eu entendo que o Estado, por vezes, ele se omite e a sociedade, de modo geral, e eu até me incluo nessa sociedade, obviamente, acaba admitindo como algo comum, corriqueiro, a compra de mercadoria falsificada. Tanto que a reportagem mostra que, segundo o dado do FEComércio, 61% dos consumidores, né, eles já compraram algum produto pirata. Isso acontece mesmo, infelizmente, né? Vale também uma campanha de conscientização. Mas vamos lá, a circunstância da compra, ela também deve ser levada em consideração para uma eventual punição? Sem dúvida, olha só, aquele consumidor que eventualmente adquire um produto, vou exemplificar, você eventualmente está no sinal, parado com o seu veículo, uma pessoa vem lhe ofertando ali um óculos de sol, um óculos que sabidamente, reconhecidamente, valeria 300, 400 reais, e ele lhe oferta ali por 100 reais, bom, a chance de você, consumidor, cair em uma roubada, né, eventualmente vier a responder, ou quer seja por comprar um produto falsificado, ou até um produto de também origem ilícita, que seria um produto objeto de furto ou roubo, você assume esse risco e você sim, como consumidor, iria responder, porque essa circunstância, né, deveria ser levada em conta por ocasião dessa compra. Vamos para uma situação hipotética, que na verdade é uma realidade do Brasil em várias cidades brasileiras, em várias cidades. É aquela situação em que você está às vezes no meio da rua e de repente aquela famosa frase que eu nem sei se uso ainda. Olha o rapa, isso é em São Paulo, o fiscal, a guarda municipal, no caso de Brasília, a polícia militar, aí de repente ele puxa aqueles produtos dentro daquele saquinho que se transforma, sai correndo. Se você estiver comprando o produto naquele momento, a fiscalização pode lhe abordar, você como consumidor? Sem dúvida, porque, como eu mencionei, a circunstância ela vai ser preponderante, né? Nesse caso, você tem conhecimento de que aquele produto é um produto de origem duvidosa, quer seja por ser falsificado ou eventualmente até objeto de furto ou roubo, e você adquire, assumindo aquele risco, se eventualmente a autoridade pública ele vê ali diante dessa situação, adquirindo aquele produto, ele pode sim lhe recolher e eventualmente você pode vir a responder pelo crime de estelionato, como eu mencionei. Então, Renato, o Brasil deixa de arrecadar 145 bilhões com a venda de produtos piratas. Por que a gente não avança nessa matéria? O que falta? De fato, existem estudos de algumas associações de combate a produtos piratas que trazem esses valores, são valores extremamente, que deixam de entrar nos cofres públicos, e isso, obviamente, o Estado deveria levar mais em conta, né? Fazer uma política de conscientização para que nós, e aí, como disse, eu me incluo nisso, para que nós tenhamos conscientização de que esse tipo de compra de produto de origem ilícita, e eu incluo aí o produto falsificado, não é o melhor, né? Na verdade, nós temos que evitar esse tipo de compra. Ok, doutor Renato Couto, mais uma vez, obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, as dicas e até a próxima. Muito obrigado, doutor. Até a próxima, estou à disposição. Boa tarde. E no próximo bloco, os casos que são resolvidos em cartório por meio da conciliação. São assuntos de família como divórcio e inventário, brigas de vizinhos, acidentes de trânsito. Só processos criminais e assuntos trabalhistas ficam de fora. Levar o bichinho de estimação ao shopping ou ao restaurante é uma prática comum em muitos países, mas que devagarzinho tem ganhado espaço aqui no Brasil também, né, Carol? É verdade, Rafaela. Um número cada vez maior de estabelecimentos permite que o cliente permaneça acompanhado do seu pet. Mas, para não comprometer a tranquilidade do ambiente, tanto o dono do animal quanto o empresário devem seguir regras. Esse estabelecimento não é conhecido só pelos cafés especiais e pães artesanais. Tem um outro aspecto que o torna um dos locais mais frequentados de Brasília: a convivência harmoniosa entre pessoas e bichinhos. Para a gente sempre fez sentido, desde o início da casa, que as pessoas viessem e elas trouxessem os bichinhos de estimação delas também. Eles sempre foram muito bem-vindos. Clientes como Maria Célia, que tem animal de estimação, aprova esse livre acesso. Eu acho bom, porque tem gente que precisa de companhia de animais, né? Então isso distrai bastante as pessoas, ajuda bastante as pessoas. O Mike está há 12 anos na família e ultimamente não tem parado em casa.
É muito bom, porque a gente se sente excluído, né? Quando vai em algum lugar que eles não podem entrar, porque é como se fosse alguém da família, né? Por causa da permissão de animais em vários comércios, em 2008, um site foi criado para facilitar a vida dos donos dos pets. A página indica os locais onde os bichos são bem recebidos. O projeto começou em Brasília, mas agora o site dá dicas sobre lugares em outros estados brasileiros. Mas não basta só aceitar a presença dos bichinhos, é preciso preparar o local. Os animais não podem permanecer onde os alimentos são preparados. Isso é proibido pela vigilância sanitária. Eles devem ficar em locais abertos e os donos têm a responsabilidade de respeitar as normas de segurança. Alguns restaurantes e bares vêm se adaptando a essa nova realidade para que possa receber cães em seus estabelecimentos, desde que resguardadas as devidas normas de segurança, com animais que são bravios, com uso de focinheira, com uso de coleira. Então, os estabelecimentos comerciais vêm sim se adaptando para receber esse tipo de cliente. É preciso bom senso e atenção a algumas regras de convivência, como levar para o passeio saquinhos para limpar a sujeira do bicho. É responsabilidade do dono a forma correta de conduzir o cão. Caso contrário, ele pode ser responsabilizado criminalmente, com prisão de 10 dias a 2 meses e multa, se deixar o animal bravo solto por aí ou ainda confiar a guarda à pessoa inexperiente. A gente nunca teve nenhum problema com animais aqui na casa, em geral, né? Eles, na verdade, eles estão... Eu entendo que os donos, eles são muito conscientes, né? Quando eles levam, né, e costumam circular com os animais deles, eles agem de maneira muito consciente. Então, pra gente é só um bônus. O mercado de trabalho tem recebido um volume cada vez maior de pessoas acima de 60 anos. De acordo com o IBGE, o crescimento dessas contratações é mais rápido do que o de outras faixas etárias. São os mais velhos, mostrando que nunca é tarde para recomeçar. Depois de atuar quase a vida toda e até se aposentar na área bancária, Valdir, com 62 anos, há um ano se tornou corretor de imóveis e está sempre atrás de clientes. A nossa experiência, ela pode ser muito produtiva, inclusive com relação a relacionamentos, porque a juventude de hoje, eles estão tão preocupados em ganhar a vida que às vezes esquece que tem que ouvir, que tem que ponderar, que tem que raciocinar, que tem que ceder. Mesmo fazendo tratamento contra um câncer na próstata, ele não desanima. Pelo contrário, o trabalho ajuda a lutar contra a doença. Estou terminando as radioterapias. Estou convicto que ao terminar, eu vou voltar com gasto total. Dados do IBGE mostram que a população brasileira está envelhecendo cada vez mais. De 2012 para cá, a quantidade de idosos saltou de 25 para 30 milhões, o que tem despertado nas empresas a importância de valorizar essa mão de obra mais experiente. Ter um complemento na renda e uma vida mais ativa são os maiores atrativos para quem está na terceira idade e quer continuar no mercado. Essa imobiliária viu nos profissionais mais velhos uma forma de vender mais imóveis e aumentar os lucros. Aqui 10% do quadro de funcionários tem acima de 55 anos. A vantagem é porque a experiência dessas pessoas, quando a gente une ela aos demais colaboradores, o ganho de produtividade, de satisfação em conviver com uma pessoa que tem tanta experiência de vida, é maravilhoso, contribui muito para o nosso time. A diretora de Recursos Humanos conta ainda que a empresa há 3 anos criou o programa Veteranos para selecionar profissionais mais velhos. Eles não exigem experiência, dão o treinamento necessário e os resultados têm sido um sucesso. Para Valdir, essa foi uma oportunidade de ouro. Com esforço e dedicação, aos poucos ele se aperfeiçoa nas vendas e ajuda a realizar o sonho da casa própria de muita gente. Olha, parabéns, está fazendo o negócio da sua vida. Obrigado. Fez um excelente investimento. Quero trabalhar bastante, quero vender muitos imóveis ainda. E é em breve, não vai demorar não. As audiências de conciliação se tornaram ferramenta indispensável para o Poder Judiciário na busca por uma justiça rápida e eficaz. Elas também auxiliam na diminuição de processos em tramitação por todo o país. Os benefícios são tantos que as audiências também passaram a ser realizadas em cartórios. E esse é o tema da reportagem especial de Gabriel Seafrei sobre como funciona a justiça. Foram 4 audiências até que houvesse acordo em um processo que envolvia a administração deste condomínio em Brasília. A Roberta foi advogada de uma das partes e elogia a solução do problema por meio da conciliação. É uma forma
prática uma economia, dinheiro, tempo, restabelecimento de relações, uma forma de resolução extremamente adequada e promissora. Eu vejo com muito bons olhos, eu vejo que isso é o futuro mesmo. Agora é só aguardar a homologação da juíza. Desde 2016, este cartório recebe processos que podem ser solucionados por meio da conciliação. São assuntos de família como divórcio e inventário, brigas de vizinhos, acidentes de trânsito. Só processos criminais e assuntos trabalhistas ficam de fora. Com as audiências realizadas fora do tribunal, o Poder Judiciário quer diminuir o número de processos em tramitação em todo o país. Hoje são aproximadamente 110 milhões de ações, além de evitar a judicialização de casos simples, o que garante uma solução rápida e eficaz. Uma das mediadoras do cartório, a Laís, passou pela capacitação antes de começar a atuar na solução de conflitos. Ela conta que usa técnicas específicas para ajudar as partes a chegar a um consenso, já que o poder de decisão é exclusivamente dos envolvidos. E lembra, isso pode acontecer antes mesmo do processo ser aberto na justiça. As partes chegam aqui, resolvem e conseguem alcançar o acordo. A partir daquele, formalizamos um título executivo extrajudicial. Tem a mesma validade jurídica que uma sentença expedida pelo juiz, certo? Agora, a partir do momento que há demandas que precisam serem homologadas pelo judiciário, é preciso que a gente tenha toda essa cautela de encaminhar até o tribunal e dê efetividade àquele acordo. Desde 2006, o Conselho Nacional de Justiça realiza a Semana Nacional de Conciliação. Na última, em dezembro do ano passado, o Cartório de Brasília, primeiro a receber os processos no país, participou da iniciativa. Foram feitas cerca de 30 audiências relacionadas a 25 processos que nos foram enviados. A maioria desses casos eram cíveis, então consumerista, dano moral, o índice de solução ficou similar ao que é conseguido no Sejuscs, aqui do Distrito Federal, que é em torno de 20%. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Mais notícias do Judiciário às 18h30, no Jornal da Justiça, segunda edição. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Tchau!